Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Carmen Montelongo. Primeiro, analisarei o contexto deste caso, a linha do tempo do crime, e então oferecerei minha análise. Carmen Montelongo nasceu em 1959 e morava em Los Angeles, Califórnia. Ela se casou, teve 2 filhos e se divorciou. Eventualmente, Carmen acabou em Riverside, onde ela trabalhou para uma empresa de seguros. Depois de ser demitida, ela se tornou o que ela chamava de consultora. Carmen encontrou moradia para mexicanos recém-chegados na região metropolitana de Los Angeles. É possível que alguns de seus clientes tiveram problemas com a documentação. Carmen também mantinha múltiplos relacionamentos românticos com homens mais velhos que poderiam ser chamados de Sugar Daddies. No verão de 2009, Carmen respondeu a um anúncio de um quarto para alugar em uma casa em Diamond Bar, Califórnia. A casa de 4 quartos e 150 metros quadrados na Meadowfall Drive pertencia a Samuel Wiggins. Ele nasceu em 1948 e cresceu em Compton. Seus pais morreram quando ele tinha 9 anos. Seu pai foi morto em um acidente de trânsito e sua mãe morreu de câncer de mama. Samuel serviu no exército no final dos anos 60 durante a Guerra do Vietnã. Ao voltar para a Califórnia, ele atuou como administrador de subcontratos na Boeing. Carmen não estava feliz com o quarto que Samuel tinha para alugar porque não tinha ar-condicionado. Ela decidiu não alugá-lo. No entanto, a situação ainda conseguiu esquentar. Samuel insistiu em chamar Carmen para sair, contatando-a várias vezes. Eventualmente, Carmen concordou, e o casal formou um relacionamento romântico de idas e vindas. Embora Samuel gostasse de fazer sexo com Carmen, ele contava às pessoas que ela frequentemente pegava coisas dele. Ele estava planejando terminar o relacionamento, agora passando para a linha do tempo do crime. Em fins de abril de 2011, os vizinhos de Samuel notaram algumas coisas fora do comum. Ele parecia estar desgastado e Carmen estava dirigindo seu Honda Accord de 2009. Isso é algo inédito para ela. Certo dia, uma van estava estacionada em frente à casa de Samuel, com um carpete próximo, indicando que ele fazia reformas em seu lar. Ele costumava avisar os vizinhos quando fazia isso, mas dessa vez não disse nada. Uma vizinha ligou para Samuel e deixou uma mensagem, mas ele não retornou. Carmen retornou a ligação e disse que Samuel estava ocupado com questões pessoais. Quando a vizinha insistiu por mais respostas, Carmen disse que Samuel estava viajando e entraria em contato com ela assim que retornasse. Michelle, a nora de Samuel, ligou para ele em 24 de abril de 2011, mas não obteve resposta. Ela ligou várias vezes nos dias seguintes, mas não conseguiu falar com ele. Em 19 de maio de 2011, Michelle ligou para a polícia pedindo uma verificação de bem-estar. No mesmo dia, Carmen ligou para Michelle, dizendo que Samuel estava fora da cidade com um traficante de drogas chamado Emmett. Michelle pediu a Carmen para Samuel ligar para ela, mas Carmen disse que depois que ele voltasse, eles planejavam sair da cidade por uma semana. No dia 25 de maio, Ramon, sobrinho de Samuel, o reportou como desaparecido à polícia após perder contato com ele. No dia 26 de maio, a polícia revistou a casa de Samuel. Não encontraram sinais de luta, mas notaram que faltava uma faca no suporte na cozinha. 3 dias depois, em 29 de maio de 2011, Carmen dirigiu até uma casa na Avenida North Holmes, em Ontário, Califórnia, que era alugada pelo seu primo Matthew Bell. Ela disse que, se Matthew, sua namorada e seu irmão deixassem a residência por 1 hora, ela lhes daria $100. Eles concordaram com o arranjo, saíram de casa, mas voltaram logo após notarem Carmen. Nunca deu a eles o dinheiro. Eles notaram um homem cavando no quintal. Carmen e outro homem estavam por perto. Carmen entrou em pânico depois de ver Matthew e disse algo do tipo: "Vou dar a vocês $5.000 cada um para me ajudar. Ajude-me a me livrar dele. Eu preciso me livrar disso." Matthew foi para o quintal e viu Carmen colocando partes do corpo humano em uma lata de lixo com rodas de 30 galões. Ele vomitou, se afastou da casa e ligou para o 911. Matthew relatou ao operador que gostaria de denunciar um assassinato. Ele também mencionou que o cheiro era insuportável. Enquanto Matthew estava ao telefone com a polícia, Carmen o seguia pela rua, puxando a lata de lixo atrás dela. Novamente, esta lata de lixo continha as partes do corpo.
Matthew sinalizou para o policial que estava respondendo à chamada e o direcionou para Carmen. Neste ponto, ela estava caminhando na calçada com a lata de lixo. Quando o policial se aproximou, Carmen congelou e olhou para ele com um olhar vazio. O policial notou que Carmen estava coberta de sujeira e tinha um forte cheiro de morte. Uma blusa de lã estava sobre a lata de lixo. Quando foi removido, um tronco e pernas humanos ficaram visíveis. Carmen Montelongo foi presa principalmente por causa da parte do assassinato. A polícia suspeitou que os restos mortais eram de Samuel, mas não pôde identificá-lo a partir dos restos no lixo. A polícia foi contatada mais tarde por um dos primos de Carmen, chamado Eugênio, que disse a eles que Carmen passou pela residência dele em Bell Gardens, Califórnia, no dia 8 de maio de 2011. Ela deixou 2 vasos de plástico com plantas dentro, dizendo que buscá-las-ia mais tarde. A polícia foi à casa de Eugênio e encontrou uma cabeça e braços humanos nos vasos. Os restos mortais foram identificados como sendo de Samuel Wiggins. Uma autópsia revelou que ele havia sido esfaqueado 22 vezes nas costas e 2 no peito. Marcas de sangue foram encontradas em uma porta do quarto na casa de Samuel. O DNA era compatível com o de Samuel. A polícia acredita que Carmen assassinou Samuel por volta de 26 de abril de 2011, pois a partir desse dia, sua atividade regular na internet cessou. Ela desmembrou-o e enterrou algumas de suas partes do corpo na casa alugada por seu primo Matthew. No dia em que Carmen foi presa, ela tentava recuperar partes do corpo para levá-las a outro local. Mais de 3 anos depois, em 7 de agosto de 2014, Carmen foi a julgamento por homicídio em primeiro grau. Ela testemunhou em sua defesa. Aqui está a história que ela forneceu. Carmen afirmou que, apesar de ter passado um tempo com Samuel, eles nunca tiveram um relacionamento romântico. Em maio de 2011, ela estava na casa dele tomando banho. Quando ela saiu do banho, Samuel entrou na casa e a empurrou para o quarto dele. Nesse momento, ele cometeu um assalto sexual. Mais uma vez, era isso que Carmen alegava. Carmen conseguiu fugir e dirigiu para sua casa em Riverside. Ela tomou outro banho e tentou esquecer o que aconteceu. Você não chamou a polícia por acreditar que eles nunca agiam corretamente. Durante esse período, Carmen estava passando tempo com um ex-amante de 85 anos chamado Jack. Ele provavelmente matou Samuel após saber o que ele fez com Carmen. Em maio, Carmen visitou a casa de Samuel e o encontrou morto e esquartejado. Ela se livrou do corpo dele porque queria proteger seu ex-amante, Jack. Para explicar por que foi pega arrastando uma lixeira contendo partes do corpo de Samuel pela rua, Carmen indicou que estava a caminho de uma delegacia de polícia. Os investigadores haviam perguntado a ela onde Samuel estava, e ela estava prestes a responder. Ela foi presa antes de ter a chance de chegar à delegacia. Se a polícia tivesse dado mais tempo, ela teria levado as partes do corpo até eles. O júri não acreditou na história ridícula de Carmen. Em 29 de agosto de 2014, Carmen Montelongo foi condenada por assassinato em primeiro grau. Um mês depois, ela foi condenada a 26 anos de prisão perpétua. Carmen terá sua primeira chance de liberdade condicional em maio de 2029. Agora passando para minha análise. A seguir destaco algumas áreas que considerei relevantes neste caso. Item número 1. Não há dúvida de que Carmen Montelongo foi culpada pelo assassinato de Samuel Wiggins. Sua história sobre Jack matá-lo era impossível de acreditar. Jack tinha 85 anos. Ele não era capaz de esfaquear Samuel 24 vezes e desmembrá-lo. Em 2013, Jack morreu, então ele nunca teve a chance de refutar a declaração de Carmen. Além da falsa acusação de Carmen contra Jack, há muitas outras razões para crer em sua culpa. Por exemplo, Carmen mentiu sobre nunca ter se envolvido com Samuel e, após seu desaparecimento, ela sacou dinheiro da conta bancária dele. Item número 2. Depois de presa, Carmen foi transferida em um ônibus de um lado para o outro até o tribunal. Ela entrou em contato com outro prisioneiro chamado Thomas Joseph Murphy e o casal se envolveu romanticamente. Os problemas legais dele também eram extensos. No final, Thomas foi condenado a 248 anos de prisão perpétua por sequestro e outras acusações. Uma de suas ofensas foi atingir a cabeça de uma mulher com um martelo. Carmen e Thomas têm grandes planos para o futuro. Eles decidiram se noivar.
Acho que uma sentença de vida não foi suficiente. A boa notícia para os bem-intencionados é que o casal feliz provavelmente está registrado em um centro de jardinagem local. Eles não querem torradeiras e utensílios de cozinha. Alternativamente, latas de lixo com rodas e vasos de flores serão suficientes. Item número 3. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas minha opinião, uma teoria. Carmen Montelongo era egocêntrica, impulsiva, irresponsável, manipuladora, enganadora, materialista, gananciosa, oportunista, pouco sofisticada, fria, insensível, tinha um senso de direito e era extremamente assustadora. Ela ganhava a vida conseguindo dinheiro de homens mais velhos com quem ela tinha relações sexuais. Esses relacionamentos não eram enquadrados como trabalho sexual. Ao contrário, ela levava os homens a acreditar que estavam em um relacionamento romântico genuíno. Eles desconheciam os outros homens com quem Carmen saía. Ela controlava rigorosamente suas interações com os amantes para que não descobrissem um sobre o outro. Por exemplo, eles não podiam visitar sua casa em Riverside sem autorização. O homem a quem ela acusou falsamente de cometer o assassinato, Jacques, teve um relacionamento romântico com Carmen por 20 anos. Sua família o alertou várias vezes que Carmen era encrenca, mas ele não conseguia resistir ao sexo. Perto do fim de sua vida, ele estava basicamente sem teto, enquanto Carmen estava depositando seus cheques de seguro social. Assim como Jacques, Samuel Wiggins se viu preso pelo sexo. Ele contou a um amigo que gostava dos seios grandes de Carmen. Portanto, ele estava disposto a tolerar suas características negativas. Samuel era generoso com Carmen. Por exemplo, ele pagou a mensalidade da faculdade da filha. Porém, no fim, o preço para Samuel ter sexo era simplesmente alto demais. Estava saindo muito caro para ele. Mal sabia ele que este literalmente era o seu custo. Após o assassinato, Carmen subestimou quantos amigos e familiares mantinham contato regular com Samuel. Ela não percebeu como as pessoas notariam rapidamente a sua falta. Carmen ficou extremamente desesperada sem tempo. Isso a levou a ser pega com a lata de lixo contendo as partes do corpo. Ao longo de sua vida, Carmen teve um enorme sucesso manipulando as pessoas. Ela acreditava que isso se aplicaria à sua experiência no tribunal. Em sua mente, o júri acreditaria em qualquer história que ela decidisse fabricar. Felizmente, eles não acreditaram na história dela, e Carmen vai desfrutar de uma mágica jornada na prisão. Esses são meus pensamentos sobre o caso de Carmen Montelongo. Muito obrigado por assistir. Conversamos em breve.